que é a segurança que eu, como empresário, tenho em contratar backup já? Vamos lá. Apesar de ser, a Acronis é uma empresa que tem sede em Singapura. Uma das sedes. Ela é uma empresa que tem 2 sedes. Eu realmente me fugiu da memória a outra localidade, tá? Mas uma das sedes é em Singapura, tá? O que acontece? Apesar de ser uma empresa de Singapura, eles têm escritórios no Brasil e têm data centers espalhados em todo o mundo. Inclusive, é uma pergunta muitos clientes fazem essa pergunta pra gente, né? Qual que é a segurança disso? Um detalhe importante dessa segurança é que muitas vezes o servidor do cara tá ali debaixo de uma mesa, um acesso muito simples, mas ele tá preocupado que o backup dele esteja numa coisa, sabe, altamente seguro, né? E a minha resposta é exatamente o seguinte, tá? Você pode ter certeza que os seus dados vão estar muito mais seguros que a gente do que dentro do seu servidor. Por quê? Porque a gente armazena os seus dados dentro de um data center que tem todas as certificações para estar em compliance dentro com as principais regulamentações do mercado a nível internacional. Como, por exemplo, existe uma classificação de data centers a nível global, tá? Que a gente chama de tier, que vai do tier 1 até tier 5, tá? No Brasil não existe nenhum data center. Se eu não me engano, existe já 1 ou 2 data centers. O primeiro dele foi o do Banco Santander, que eles fizeram um data center tier 4. Mas qual que é a dificuldade de fazer um data center tier 4 no Brasil? Para você ter um data center tier 4, você precisa ter pelo menos 2 fontes de energia elétrica. Aqui no Brasil, se você quiser contratar alguma empresa para te fornecer energia elétrica aqui, você consegue? A gente só tem uma, né? Então você tem que colocar num lugar estratégico, aonde você consiga vir energia de 2 estados diferentes para vir de empresas diferentes. Então esse é o desafio no Tier 4. Né? Então 99% dos data centers do Brasil só conseguem ser Tier 3. Né? Porém, estão aptos, se não fosse por essa questão de energia, eles estão aptos para ser Tier 4, mas por essa limitação. Energia como se fosse um gerador, para segurar se um der problema ou tá tem uma redundância de energia. Para você pegar as certificações para ter um data center tier, ISO 27001 e tal, você tem que passar por várias situações ali. Sim. Que você tem que estar em compliance. Estou te falando uma delas, para ser tier 4, okay. Precisa ter 2 fontes de energia. Né? Então, 99% dos data centers do Brasil são tier 3 e o data center que a gente trabalha é um data center tier 3, tem certificações ISO 27001, SOX e outros tipos de certificações que garantem a segurança dos dados, garante a segurança do data center, tá? Tem tudo para que tudo aconteça como for. Ah, Felipe, mesmo assim, é 100% seguro? Nada nesse mundo é 100% seguro. Eu costumo dizer o seguinte, Ricardo, o povo invade a NASA, o FBI, o Pentágono. Você não acha que vai invadir qualquer data center? Mas aí a gente tem também outras formas de garantir segurança, como por exemplo, todo dado que eu faço, backup dos meus clientes, eles saem do servidor do meu cliente já criptografados e uma criptografia de nível militar. Então, dependendo da senha de criptografia que o cliente pode ele digitar assim e só ele ter essa senha, inclusive, dependendo da complexidade da senha que ele utilizar, é uma senha aí que pode levar 5 milhões de anos para ser quebrada. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Se eu contratar backup já colocando os dados na nuvem de vocês, você tem acesso você consegue entrar lá e ver os meus arquivos? Não consigo. Eu consigo saber o servidor que eu estou backupando, porque a gente faz um monitoramento ali do como está sendo, por que fez, se deu erro, se não deu erro e tal. Agora, os arquivos que eu estou backupando eu não tenho acesso, eu nem sei o que é. Isso eu nem sei o que é. E um outro detalhe. Ah, Felipe, e se acontecer de um cara desse que invade o Pentágono, invade a NASA, invadir lá o data center onde está armazenado os meus dados? Ele vai ter acesso aos seus dados todos criptografados. E aí ele vai ter uma outra complexidade para descriptografar esses dados para ter acesso ainda. É impossível, Ricardo? Não é impossível. Mas dificulta. Mas aí o cara tem que querer muito seus dados, né? Tem que querer muito. Exatamente. E aí a gente entra num outro detalhe, né? 95% dos ataques, acho que até não dá nem para falar porcentagem, porque eu acho que é bem mais que isso, mas a maioria dos ataques que acontecem a empresas, ataques cibernéticos, ransomware, sequestro de dados, esse tipo de coisa, a pessoa que está te atacando, ela nem sabe que está te atacando.